Bom dia, igreja. Feliz sábado. A você que está nos acompanhando pelas mídias sociais, seja bem-vindos, tenha um feliz sábado e que a graça do Senhor Jesus continue com vocês também e aqui conosco. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que vocês me deixam muito confortável, porque não é fácil dirigir um departamento que chama-se mordomia cristã, fidelidade, e principalmente quando você assume o departamento de uma igreja onde você não conhece ainda a igreja. A minha família, nós somos novos aqui nessa igreja, temos praticamente um ano e pouco, e eu não tive ainda o privilégio de conhecer a todos. Tem muitas pessoas aqui que eu nunca tive contato pessoal, conversamos, nunca fui na sua casa. Há muitos irmãos aqui, amados, que eu não tenho a mínima ideia de como você vive. E você dirigir um departamento onde envolve todas as áreas da sua vida, não só financeira, mas física, seus dons, seus talentos, tesouros, é muito difícil dirigir um departamento dessa forma. Mas eu confesso para você que esta está sendo a primeira igreja que me deixa confortável vir aqui no púlpito e falar de mordomia. Porque as atitudes de vocês, o que nós vimos há pouco aqui no relatório, nos dá esse conforto, de que vocês não assumem e não assumiram compromisso comigo, com o pastor Marcos Faria, com a tesouraria da igreja. O reflexo de que nós estamos vendo nessa igreja é um compromisso que você está assumindo com Deus, porque não foi preciso eu visitá-lo pessoalmente em casa e apelar, pedir, suplicar que você abrace, aceite esse desafio de nós agora comprarmos uma igreja. Confesso que em São Paulo eu sempre gostei de dirigir esse departamento, fiz muitas semanas de orações, ali em todo o estado de São Paulo, em boa parte, mas nunca me senti tão confortável quanto estou aqui hoje, porque vocês me dão este mérito, vocês me dão essa graça de poder aqui na frente falar de mordomia. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo continue com você, com a sua família, com as perspectivas que você tem com relação a esta vida e a vida futura, e principalmente neste país. Ok? Muito obrigado, que Deus continue abençoando ricamente a sua família. Ok? No dia 3 de setembro, nós pregamos aqui sobre mordomia. E eu acho que você ainda lembra do John. Nós contamos a experiência de dois americanos, um deles era o John, e eu enfatizei muito que o John, ele não sabia contar. E ele mesmo disse isso. Eu conheço esse homem, eu tive com ele por um dia, dois, e o último dia dele no trabalho, na companhia, foi um dia de lástima, como eu falei aqui. O John estava se despedindo do trabalho depois de 40 anos de trabalho aqui, sendo americano, um homem fracassado. E ele ressaltava e dizia, realmente, eu não soube contar. E passou aquele sermão do dia 3, quando foi no dia 4, no domingo, nós estivemos o primeiro mutirão na nossa igreja nova. E eu estava ali, andando de um lado para outro, e uma criança chegou para mim, a gente andando, ele disse, irmão Carlos, a sua pregação de ontem mexeu comigo. Gente, eu ouvi isso de uma criança. Se fosse um adulto, é normal, o adulto ele já tem seus compromissos, já tem seus acertos com Deus, já tem suas pretensões com Deus, ele sabe o que quer. Mas essa criança chegou e disse, a sua mensagem de ontem, o seu sermão de ontem, mexeu comigo. E eu, uau, que Deus seja honrado, meus queridos. E eu preciso conversar com essa criança. Não sei se ele vai ter a coragem de vir aqui, o Martin. Você poderia vir aqui, Martin? Obrigado. Foi esse garoto que chegou para mim e disse, o seu sermão de ontem mexeu comigo.
Eu vou te convidar a fazer algumas perguntinhas. Você pode responder? Por favor. Vamos sentar nessa cadeira. Então, a mensagem de hoje vai estar resumida nessa conversa que eu vou ter com ele. Se o sermão você não entender, eu gostaria de dar sua atenção nessas simples palavras que nós vamos ter aqui. Ok? Ok, Martin, muito obrigado. Façamos de conta que estamos só nós dois, tá bom? Não olhe para a plateia, não olhe para os irmãos, não olhe para a mídia. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você disse que o sermão tinha mexido com você, você poderia falar alguma coisinha do que realmente mexeu? Qual foi a parte que tocou em você? Quando eu ouço de dízimos e ofertas, eu sempre ouço: você dá o seu dízimo, e na Bíblia fala, dá quando o seu coração dá. Aí, quando eu dava os meus dízimos e as minhas ofertas, eu ganho um salário por mês. Aí eu dou o meu dízimo, e aí de oferta eu só dou um número para ficar um número mais exato. Mas aí, eu entendi agora o que o coração fala. É o dízimos e as ofertas, cada um 10%. Nós temos que dar de bom coração, não só para ser honestos. Obrigado. Quero dizer para você, abrindo um parênteses e fechando, de que nada disso aqui foi programado, tá? Está sendo surpresa para ele eu trazer ele aqui à frente. Não falei nem com o pai dele, com o pastor, não falei com ninguém. Tudo aqui é novidade, tá? Só não é para mim e para Deus, mas para ele sim. Obrigado, meu queridos. Outra coisa, você sabe contar? Sim. Muito bom. Então, aqui, queridos, eu gostei muito da sua atitude, porque as suas palavras também mexeram comigo. Porque é muito bom quando a gente vê uma criança, na sua inocência, já ter uma perspectiva. Ele ainda não tem trabalho, ele não está na idade ainda de trabalhar. Mas qual é o pensamento de vocês com essa criança crescendo com essa mentalidade? Imagine aí. Como será a atitude dessa criança quando ele tiver o seu primeiro emprego? Eu lembro-me, abrir aqui um parênteses, que eu fazia semana de oração em São Paulo, e a minha filha, ela cantava, né? Hoje ela está um pouco fora da igreja, mas toda semana de oração, minha filha fazia o encerramento cantando. E quando ela arrumou o primeiro emprego, o tempo passou, ela pegou o primeiro salário dela, ela estava lá contando, devolveu 10% de dízimo, e ela pegou 10% de oferta. Eu disse: filha, mais 10% de oferta? Ela disse: sim, pai. Eu aprendi assim, por que fazer diferente? Foi assim que eu aprendi. Por que fazer diferente? Amados, você aprendeu assim, a palavra de Deus diz assim: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Minha filha levou a vida ouvindo. Ela disse que se um dia eu não pudesse ir pregar, ela disse: eu prego tranquilo, pelo que eu já ouvi aqui durante toda a minha vida, se o senhor não puder ir, pode deixar que eu vou. E uma frase ficou gravada na minha mente: eu aprendi assim, por que fazer diferente? Eu não tenho dúvida de que o Martin está aprendendo assim, e no seu primeiro salário, ele não vai fazer diferente. Eu gostaria que você agora mostrasse para os amados irmãos que você sabe contar. Eu vou te dar isso aqui, é seu. Aqui não é simulação, isso aqui é seu. Eu fui tocado durante a semana a trazer esse presente para você. Agora eu gostaria de... Faz conta que é só nós dois, ou só você e Deus. Você recebeu o seu primeiro salário, conte aí. Pode contar para a igreja saber. 50, 60, 80, 100. Quanto tem aí? 100. 100 o quê? Dólares. Ele acaba de ganhar $100. É o seu primeiro salário. Você vai demonstrar agora que você sabe contar.
Quanto você vai devolver de dízimo? $10. 10 dólares. Não tem como mudar. Isso é de Deus. Você promete fazer isso? Sim. Agora, se você for para 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, lá diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Você está recebendo o primeiro salário, suponhamos que você está trabalhando. Você devolveu o dízimo que é 10, não tem como negociar, mas a oferta é obrigatória, mas ela tem que ser proposta. Quanto você quer devolver de oferta? Desse dinheiro aí, desses 100 dólares que você ganhou. 30. Em porcentagem, qual é a sua proposta para devolver de oferta a Deus, em porcentagem? O dízimo é 10%, e a proposta na sua oferta vai ser quanto? 15. 15%? Amém, igreja? Deus continue sendo honrado. Então você vai devolver 10% de dízimo e 15% de oferta, que dá 10 dólares mais 5. 15, né? 15. 15. Então, queridos, esse jovem está preparado para receber as bênçãos de Deus. Eu quero terminar, Marte, te dizendo o seguinte: você é muito especial para Deus. Você é tão especial que Deus te fez único. Você não é do seu pai e da sua mãe. Seu pai e a sua mãe, eles foram apenas instrumentos usados por Deus para trazer você a este mundo. Você tem uma missão especial nessa terra. E Deus confia a você. Que a graça de Jesus continue te abençoando. Isso é um presente para você. Esta é uma bênção. Deus está confiando essa bênção a você e Ele espera que você seja esse mordomo fiel. 10% de dízimo e 15% de oferta. Isso é inédito. Que Deus continue sendo honrado com a sua vida. Muito obrigado, em nome de Jesus. Obrigada. Se você não entendeu o sermão, aprenda essa lição. Mostre que você não é um John. Mostre que você sabe contar. Contar, amados, não é dizer 1, 2, 3, 4, não. Contar é saber que Deus nos escolheu, que Deus nos chamou, que Deus nos confia bênçãos nessa terra. E saber contar é ver na palavra de Deus o que Ele pede para não tocarmos e Ele pede para nós propormos uma parte para também nós não tocarmos. Eu disse no sermão passado que no dia do juízo, e eu vou agora me arremeter ao Martin. No dia do juízo, Deus não vai chamar este jovem, essa criança, este homem, para prestar conta de 25% das bênçãos que Deus confia. Ele vai ser chamado no tribunal de Deus para prestar conta dos 75% da bênção. Mas 25% da bênção já vai estar no céu, onde Deus diz: Ele colocou onde a traça e a ferrugem não corrói, não se corrompe. Então, quando você investe no céu, quando você pega uma parte da bênção e você designa para Deus, você está livre do dia do juízo prestar conta com Deus. Que privilégio, amados. Que privilégio. Mas se você for egoísta, se você não quiser devolver o dízimo e nem a oferta, não há problema nisso. Só que com um detalhe: dia do juízo, você vai sentar no tribunal de Deus para prestar conta de 100% do que Deus confia a você. Você decide. Estou desde já e desde antes orando para que Deus continue abençoando essa igreja e tocando no seu coração, para que você cumpra a sua palavra, seja fiel, seja honesto. Lembra quando eu disse que existe diferença entre fidelidade e honestidade?
Nós temos muitas pessoas fiéis, mas infelizmente não são honestas. Devolve rigorosamente o dízimo, mas não tem a sensibilidade, a honestidade de propor no coração uma oferta brotada do seu próprio coração. Fidelidade não nos levará para o céu. Quem nos leva para o céu é Cristo, claro, mas estou falando aqui no contexto. Agora, a honestidade, sim, porque ela brota do que eu estou fazendo como dízimo, eu estou fazendo por amor. Lembra da segunda milha? A primeira milha, que é o dízimo, você nunca vai provar para o inimigo que está devolvendo por amor o dízimo. Quando você propõe uma oferta, honestidade, você desmascara Satanás que você devolveu o dízimo, a primeira milha, por amor. Deu um passo a mais, foi um pouco além, adiantou-se. Isso chama-se honestidade. E no final nós vamos ver um trecho da senhora White, no livro Educação, página 57. O que diz ali sobre isso que você e eu decidimos praticar. Mas aí está. Fidelidade cristã, pode passar. Eu estou com o aparelhinho aqui, vamos começar. Fidelidade cristã, vamos ver se ele funciona aqui. Pensamento de Deus com relação em ganhar dinheiro. Não estou querendo dizer aqui, queridos, que eu vou mostrar aqui hoje como você ganhar dinheiro nos Estados Unidos. Não é isso, tá? Primeiro que eu estou chegando agora aqui, estou novo, não sei nada daqui. Então, o objetivo aqui não é mostrar como ganhar dinheiro nos Estados Unidos, como ganhar dólar. Não. Pensamento de Deus com relação a ganhar dinheiro. Depois, poupar dinheiro. Qual é o pensamento de Deus com relação a poupar dinheiro, queridos? Outra coisa, qual é o pensamento de Deus com relação a gastar dinheiro? E investir dinheiro. O que Deus está pensando sobre isso? Como Deus age? Como Deus pensa sobre você no investimento de dinheiro? E por último, a tela está um pouco alta, doar dinheiro. Então nós vamos bem rapidinho resumir tudo isso aí. Nós vamos ver ganhar dinheiro, poupar dinheiro, gastar dinheiro, investir dinheiro e doar dinheiro. Quando fala-se de mordomia, quando fala-se de dízimo e oferta, a gente fica só sugando da igreja, né? Só tirando de você. Irmão, devolva uma oferta melhor. Parece que a igreja parece que é uma coitadinha, né? Certa vez eu trabalhando ali em Santo André, no hospital Amico, não sei quantos conhecem, e tinha um colega que não era cristão, e ele contou que a esposa dele estava com um problema sério, um problema de saúde sério, e disse que eles iam em médico, passavam para outro médico, o médico não descobriu que a esposa tinha problema de saúde. E eles se cansaram de ir médico, até que no médico, o médico disse, olha, os problemas da sua esposa é espiritual. É espiritual. Então procuram a igreja, vocês têm igreja? Não, procuram a igreja, procuram um pastor, porque é mais emocional. Nós, como médico, não vamos resolver o problema da sua esposa. E eles foram para uma igreja. E ele me contando, né, a gente trabalhando, ele me contando, ele disse, Carlão, nós entramos na igreja e começou o culto e aquele pastor lá começou pedindo R$100, baixou para 80, depois passou o pente, quem tinha 80, baixou para 50, e disse que era o peditório lá pedindo, depois baixou para 10, e baixou para 5, e ele disse que ele olhou para a esposa e diz, olha, essa igreja deve estar com uma dívida muito grande, eu acho que nós não vamos resolver o nosso problema nessa igreja, vamos embora daqui. E ele já catou a esposa, antes de chegar nos R$1, ele já catou a esposa e caiu fora. Qual foi a visão que ele teve da igreja? Uma coitadinha, está devendo muito, está endividada, a igreja só sugando. Claro que não é o nosso caso, eu estou apenas falando isso para você entender
que, normalmente, quando a gente vem pregado sobre mordomia, dízimo e oferta, é fazer com que os irmãos realmente doem, que deem isso. Mas a nossa igreja, ela tem a preocupação de que, e Deus, ele tem essa preocupação, que você ganhe dinheiro, ganhe a bênção, que você administre, saiba poupar. Nós temos que ter essa educação, irmãos. Poupar dinheiro, a bênção de Deus. Gaste normalmente, você sabe, mas tudo tem seu limite, gastar dinheiro. Agora, queridos, só investe quem poupa. É impossível você investir se você não poupa. É impossível você investir se você não tem limites, não tem regras, não tem normas, nem diretrizes para gastar. Gasta desenfreadamente aquilo que vai no coração, deu na mente, gostei, estou desejando, eu quero. Dificilmente você vai conseguir investir, porque você é desenfreado no gasto. Gasta desnecessariamente. E a igreja adventista, graças a Deus, louvado seja Deus, nossa preocupação é de que você invista, de que você cresça. E nós vamos ver o pensamento de Deus. E, queridos, a igreja, ela só é beneficiada com as doações quando você ganha, quando você poupa, sabe gastar e que você investe. Aí a igreja acontece o que está acontecendo aqui. Amém? Surpreende pastor, surpreende dirigentes, surpreende departamentos, porque você não é um nécio simplesmente gastão. Você não é um filho pródigo. Você sabe o que é filho pródigo? A gente pensa que quando fala de filho pródigo é aquele que saiu. Não. Pródigo, se você for ver o significado, é gastador. Pessoas que gastam desenfreadamente. Isso é pródigo, tá? Então, tira da mente de que a parábola do filho pródigo é aquele que pegou os bens e saiu. Não, é pródigo, às vezes você está dentro de casa e você é um pródigo. É um gastador, desenfreados, não tem equilíbrio, não tem senso do que realmente deve fazer. E Deus, Ele quer repreender, Ele quer alertar, Ele quer acordar esses filhos pródigos que às vezes estão dentro de casa, tem o seu controle, tem a sua família, tem o seu ciclo, mas é um pródigo, não sabe gastar. E qual é o resultado quando nós não sabemos gastar? A igreja sofre as consequências, porque na hora que ela precisa, o membro não tem como ser fiel. Quantas pessoas eu já vi, irmão Carlos, eu gostaria muito de ajudar a igreja, mas sabe, eu estou aterrado na dívida. Meu cartão já faz tempo que estourou, estou no vermelho já há mais de ano. E quem sofre as consequências disso? A igreja, o corpo de Cristo. A causa de Deus é penalizada. E é isso que o inimigo quer fazer com você como família. Que você receba uma bênção, gaste desenfreadamente, não tem como investir, não tem como poupar, e aí o desequilíbrio, queridos, acontece em todos os aspectos da vida. A igreja, quer você e eu queira ou não, ela é um reflexo do que você é no lar. O lar é a base, é o centro, é o sustentáculo. Então, a igreja ela é o reflexo do que você e eu somos no lar. Mas vamos lá, queridos, olha aqui. Nós vamos ver aqui uma relação entre o mordomo, o fiel e o infiel. Essas duas classes de pessoas que existem hoje na terra. E pode ser que seja aqui na igreja também. O infiel, ele diz, não gosto de trabalhar. E o que é que diz o fiel? Gosto de trabalhar, pois trabalho para Deus. Irmãos, aqui está um segredinho de como ganhar dinheiro. Nós muitas vezes centralizamos no cliente. Vou trabalhar para aquele cliente. Aquele cliente é exigente, então eu tenho que fazer o trabalho certinho, perfeito. Aquele cliente é mais relaxado, então eu também vou relaxar no trabalho. Opa, olha, você está trabalhando para quem? Para Deus. Não importa se o cliente é ímpio, se o cliente é ateu, se o cliente é descrente, você está trabalhando para Deus. Porque no final, a bênção vem do Senhor.
Então, esta é a forma de ganhar dinheiro, irmãos. É ter a consciência. Se você é um pedreiro, se você é um marceneiro, se você é um eletricista, se você é um encanador, não importa a sua profissão, você está trabalhando para Deus. E quando nós trabalhamos para Deus, nós procuramos primar e prezar para fazer o melhor. É Deus, queridos, que está ali representado. E ali diz, ó, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. E ali, ó, não sei se você quer notar, várias passagens com relação a isso, tá? Várias. Outra coisa, o infiel, ele diz, adoro curtir preguiça. Quem é que não gosta, hein, de curtir preguiça? Mas eu estou falando do infiel. Adoro curtir preguiça. Já o fiel diz, trabalho diligentemente. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhes trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho o quê, queridos? Sensato. Mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Vamos à frente, sem comentários. Só para você meditar aí o que Deus pensa com relação a ganhar dinheiro. Olha o mordomo infiel. Em algumas situações é preciso se corromper. Isso soa natural? Você já ouviu isso? Você já deparou com pessoas que têm essa mentalidade? Olha, infelizmente aqui eu vou ter que fazer uma barganhazinha, vou ter que... O mordomo infiel, ele tem esse pensamento. E o fiel diz o quê? Serei incondicionalmente incorrupto. Nossa, irmãos, nós viemos de uma cultura que, infelizmente, né? Deixa eu falar mais baixo aqui. Nós fomos colonizados, infelizmente, por uma nação corrupta. Infelizmente. Tá? Quando chegaram ali na Bahia, chegaram ali pessoas corruptas que foram para tirar o que tinham. E nosso Brasil hoje é um reflexo. Corrupção paira desde a camada inferior até a superior. Corrupção. Estou falando aqui que você não precisa falar disso, você sabe, tá? Mas o servo fiel, o mordomo fiel, ele será incondicionalmente incorrupto. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. Eu estava na cidadezinha que eu morava lá no Rio Grande da Serra, ali no ABC Paulista. Eu estava no centro da cidade e ao descer do carro tinha uma carteira no chão, a carteira bem difícil de fechar a carteira. E quando eu peguei a carteira, muito volumosa, abri, tinha muitas notas de R$50. Tinha mais de 10 notas e a carteira... Aí eu olhei, tinha 3 cartões de crédito, tinha um documento. E eu disse, bom, está perto desse carro, deve ser o dono desse carro. E eu fiquei ali por uns 10 minutos esperando a pessoa chegar. Eu não chegou, e ao lado tinha a delegacia civil. E eu disse, olha, eu vou ter que trabalhar, eu não posso estar aqui esperando, eu vou ali na delegacia. Eu cheguei lá na delegacia, aí o oficial lá já, diga, o que é? Já veio assim, bem estúpido. Digo, bom dia, ele, bom dia. O que deseja? Digo, não, é porque eu achei essa carteira ali, e eu não achei a pessoa, e eu queria deixar aqui. Ele disse, qual o nome que está aí? Aí eu peguei o documento e disse, olha, fulano de tal. Ele, ô fulano, aí chamou, pô, você perdeu sua carteira, meu. Olha aqui sua carteira, o cara veio deixar. Aí o cara, nossa, o cara não tinha nem dado conta que tinha perdido. E o cara pegou e disse, muito obrigado. Ele disse, rapaz, ainda tem gente fiel nesse mundo, viu? Você está pensando o quê aqui? Aí o rapaz já melhorou a conversa. Disse, rapaz, muito obrigado, muito obrigado. Meu, aqui estava o dinheiro para pagar. Nossa, o cara ficou, muito obrigado. Eu disse, por nada, sem problema. Ele disse, olha, nesse mundo ainda tem pessoas fiéis. Que bom, que bom. Nesse mundo, querido, diz que melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. E o que é que nós vamos saber sobre poupar? É fácil, queridos, poupar?
Não é fácil, mas é necessário. Aqui diz, olha, o mordomo fiel, ele diz, não ganha o suficiente para poupar. Você acha certa essa tese? Imagine que realmente você ganhe pouco. Sabe qual é o nosso grande problema, irmãos, como mordomos dos bens que Deus nos confia? É de que nós muitas vezes assumimos um padrão de vida acima das bênçãos que Deus nos outorga. Isso é ter sabedoria. Você tem sempre que medir a bênção com o estilo de vida que você quer levar. O estilo de vida que eu quero levar, e você também quer, sempre é um estilo de padrão mais alto, normal. Quem é que não quer ter todas as regalias, o crescimento, o estilo de vida de uma pessoa rica? Mas Deus me confia uma bênção, e essa bênção ela tem um nome, ela tem um limite, ela tem uma estatura. Então, o que eu preciso, e você precisa, como servos de Deus, é ter sabedoria para administrar essa bênção e levar um estilo de vida conforme a bênção. Então, ninguém ganha pouco, irmãos. Porque aí eu estou dizendo a Deus que Ele é mesquinho. Ele dá um tanto para um e um tanto para outro, e um vive na miséria e o outro não. Eu lembro-me que eu li um edito do segundo homem mais rico do mundo. E ali numa entrevista ele dizia o seguinte, ele disse, olha, hoje eu sou rico, tenho muito dinheiro, por causa do pobre. Porque o pobre, ele sempre vai ser pobre, e o rico vai ser sempre rico. E o repórter diz, mas com que base em quê? Com que tese? Onde você se alicerça para dizer isso? Ele disse, se eu pegar a minha riqueza hoje, que eu tenho, e eu distribuir para os pobres, eu só preciso de 10 anos para adquirir tudo isso de novo para mim. Porque o pobre, tudo que ele tem, ele gasta. Ele não poupa, ele não economiza, ele não investe. O negócio dele é gastar. Só gastar. Ele quer ter, ele quer ter, ele quer ter. Então eu jogo esse dinheiro para ele e em 10 anos eu recupero todo esse dinheiro de volta de novo e eu continuo sendo rico. Dá para pensar nisso? Então a gente diz, olha, o infiel diz, não ganha o suficiente para poupar. Ganha sim. O problema é que você não está levando o estilo de vida conforme a bênção. Você está sempre querendo levar um estilo acima da bênção. Acima da bênção. O mordomo fiel diz, poupo proporcionalmente ao que ganho. Eu falei na pregação passada que minha esposa, né, a gente tinha, e eu sempre dizia para ela, nós não somos obrigados a gastar tudo que nós ganhamos. Ah, mas nós ganhamos pouco, mas não somos obrigados a gastar tudo. Vamos baixar o nosso padrão de vida, vamos regular o nosso padrão de vida para o que nós ganhamos. E você vai ver que vai ser uma bênção, uma bênção. As formigas não são um povo forte, todavia, no verão prepara a sua comida. O mordomo infiel diz, não gosto de poupar, já o fiel diz, tenho prazer em poupar. O que ajunta no verão é filho prudente, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Está aí, ó, na palavra de Deus, sem comentários. Agora, como gastar dinheiro? Qual é a mentalidade de Deus com relação a gastar dinheiro? E aí vai, ó. O infiel, ele diz, enquanto tenho dinheiro, gasto. Já o fiel diz, gasto, mas também faço economias para o futuro. E olha, amados, deixa eu abrir aqui um parênteses e fechar. Eu tenho um irmão chamado Marcondes. Ele é 2 anos mais novo do que eu. Quando nós éramos rapazes, todos ali, 7 irmãos, 4 homens e 3 mulheres, e esse meu irmão, ele saía para trabalhar. E ele recebia por semana, né, como aqui nos Estados Unidos. E ele, quando recebia o dinheiro na sexta-feira, ele pegava todo aquele dinheiro e saía para as farras. Já na sexta-noite. E o Marcondes sumia da nossa casa. Sexta-noite, sábado ninguém viu o Marcondes, no domingo não viu o Marcondes. E às vezes na segunda era que ele voltava para casa. O que ele fazia? Muitas vezes na segunda ele não ia trabalhar.
Então ele dizia o seguinte: enquanto eu tiver dinheiro, eu estou na farra. Se chegasse na segunda-feira, tivesse dinheiro no bolso, ele não ia para trabalhar, ele continuava na farra. E era isso semanalmente, ele gastava, ganhava o dinheiro, gastava, só voltava a trabalhar quando não tinha mais dinheiro. E o meu irmão vai, nada, dinheiro só serve para duas coisas, gastar e passar troco. Eu digo, não é assim, não pode ser assim. Dinheiro serve mais para quê? Me fala, Carlos, aquela conversa de irmão, me fala para que serve mais. Gastar e passar troco e acabou. Pois não é, queridos, que ao chegar aqui nos Estados Unidos, eu encontrei uma pessoa com o perfil do meu irmão, um mexicano. Ele na sexta-feira recebe o cheque, não recebia, recebe, viu? Porque ele está vivo, ele está aqui próximo. Ele pega o cheque na sexta-feira, some, e quando é na segunda-feira ele não vai trabalhar. Não some, e o patrão já sabe, diz, não, hoje ele não vem, eu acho que ele ainda deve ter dinheiro no bolso. Eu digo, gente, eu não sabia que eu ia passar geograficamente de um mundo para outro e encontrar uma pessoa com o perfil do meu irmão. Então ele gasta, começa na sexta, ele é mexicano, tá? Ele sai na sexta e na segunda ele não vai trabalhar. Enquanto tiver dinheiro, enquanto tiver dólar, ele está lá gastando. Mas, amados, não é assim, tá? Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. O mordomo infiel, a preocupação dele é em ter. Eu quero ter. E sabia que nós temos essa mentalidade? Eu quero ter isso. Para eu comprar. Eu preciso comprar. Eu acho interessante que marca de carro eu não sei nada. Sabe que eu sou ruim para olhar para um carro e dizer, esse carro é tal. Mas minha esposa é nata, ela conhece, apesar dela não ter o carro, mas ela sabe. Olha para um carro, mas que carro lindo! Aí eu digo, carro lindo para mim é Grand Caravan, que é o meu. Esse é lindo. E ela começa a rir dentro do carro. Digo, é o carro mais lindo aqui dos Estados Unidos, é a Grand Caravan, 2008. Essa é top. Porque é a que eu tenho, queridos, não tenho outra. Mas sabia que do nosso ego é ter? Eu quero ter. E olha, o ter já está dizendo, o adágio popular diz que a medida do ter nunca enche. Você diz, eu quero ter essa TV. Você tem. Quando você tem, você fica nela? Não, você vai querer ter outra coisa. Isto é mentalidade de quem? Mordomo infiel. O fiel diz o quê? Ser é mais importante do que ter. Eu posso não ter, mas eu sou. Isso dá mais poder, isso dá mais força, isso dá mais ênfase, isso dá mais credibilidade. E a palavra de Deus em Lucas 12:15 diz, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Chega um momento da vida que, imagina, a gente tem muitas coisas, mas chega um estágio da vida, às vezes um crisol, quebra, queridos, quebra você e quebra a mim, quebra a família. Você diz, o que adianta eu ter tudo isso? Se eu não sou, e aí você coloca saudável, não tenho saúde, eu não tenho isso, não tenho aquilo, eu não tenho a pessoa que eu amo, eu perdi. Então o ter tem o seu lugar e tem suas limitações. É melhor ser. E o sensato diz isso. O infiel, ele diz, preciso de mais dinheiro. Nós precisamos ou não de mais dinheiro? Meu, quanto mais... Eu dei $100 para o Martin, mas você acha que se eu desse 200 ele não queria também, não? 300, 400. Quanto mais, queridos, quem não quer? Claro que a gente quer mais. E o infiel tem essa mentalidade, preciso de mais dinheiro. Já o fiel diz, preciso gerenciar melhor minhas finanças. Eu costumo dizer que todo ser humano, sem exceção, todos, nós deveríamos fazer, no mínimo, um curso de administração. No mínimo. Se puder fazer uma faculdade de administração, faça.
Porque na vida, para tudo, requer administração. Se o seu lar não vai bem, você sabe por quê? Falta administração. Se você não vai bem, sabe por quê? Você não está sabendo administrar. Se a igreja que você congrega não vai bem, falta administração. Então, hoje, em todos os aspectos da vida, em todas as camadas, requer administração. Deus fez este mundo, colocou você e a mim para quê? Por que Deus colocou um casal e deu orientações? Para administrar. E o fato deles negligenciarem, transgredirem esta... Oh, queridos, que tristeza, essa administração do Jardim do Éden, é que hoje nós estamos passando pelos crisóis da vida. Falta de administração. Quer prosperar na vida em todos os aspectos? Administre. Seja correto, seja rígido, seja pontual naquilo que você quer, nos propósitos. O que você quer para a vida? Comece a administrar. O fiel diz isso, quem é fiel no mínimo também é fiel no pouco. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Isso aqui é óbvio, tá? Nossos filhos, a gente começa a dar as tarefazinhas pequenas, as regras, as coisinhas, nós vamos dosando, né? Nós vamos aumentando de acordo com o crescimento dele, com o desenvolvimento, e aí você vai delegando para ele administrando algumas coisas, crescimento, começa de pouco. Ah, não, meu filho, eu não vou dar trabalho para ele, vou esperar ele crescer, quando ele estiver forte, quando ele estiver grande, aí eu dou para ele. Engano, queridos. É no mínimo que se começa, é no pouco que se começa. Aqui diz que o infiel, uma dívida a mais não tem problema. Você já falou isso? Eu já ouvi isso, viu? Não vamos comprar não. Uma dívida a menos, uma coisinha a mais. O que vai alterar isso? Vamos comprar. Isso é mentalidade do infiel. Já o fiel diz, evito ao máximo contrair dívidas. E a palavra de Deus diz em Provérbios 22:7, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Estava no meu trabalho com 3 meses trabalhando aqui nos Estados Unidos, de ajudante, viu? E uma pessoa que está aqui há 5 anos, na época estava aqui há 5 anos, hoje ele está há 7 anos, veio me pedir dinheiro emprestado, aqui nos Estados Unidos. Eu digo, meu irmão, você está aqui há 5 anos e me pedindo dinheiro, que cheguei aqui, estou com 3 meses. Não é porque eu estou com... Ele ficou até meio sem jeito, né? Não, é porque eu estou... assumi uns problemas ali, eu disse, não, eu não tenho, meu amigo, eu não tenho. E eu tinha. Mas sabe, é um mordomo o quê? Infiel. Por que eu vou estar agora? Eu procurei ver o que era o caso dele, não era doença, não era fome, era apenas luxos, coisas, regalias que ele gostaria de ter. Digo, não tenho, meu irmão, infelizmente eu estou chegando agora, aqui tudo para mim é incerto, estou trabalhando de ajudante, tenho uma esposa, nessa pandemia, ela não pode trabalhar, não sai, eu sozinho, então aqui tudo para mim é inseguro, eu não me acho em condições de lhe ajudar, você que já está aqui mais solidificado do que eu. Servo infiel, entendeu? Servo infiel. Uma dívida a mais, não tem problema, então temos que evitar. O rico domina, queridos, pode ter certeza disso. Vivo o hoje. Quem diz isso? Mordomo infiel. Momento. Tem que aproveitar o momento. Aproveita o momento, irmão. Esquece, você não sabe do amanhã. Essa é a mentalidade do mordomo infiel, tá? Já o fiel diz o quê? Vivo hoje, mas não me esqueço da eternidade. Certa vez um jovem me disse, olha, acho que ser crente deve ser muito ruim, né? Muito ruim. Porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. Eu digo, quem falou para você que não pode? Não, mas vocês não podem beber, não podem. Eu digo, não. Quem falou para você que não pode? Mas eu vi lá, eu li uma palavra dele lá que Paulo dizendo, ele conhecia um pouco da Bíblia, né? Todas as coisas são lícitas e vocês ficam fazendo aí, querem dizer que não pode.
Eu disse, mas você leu o resto do verso? Ele diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convém fazer. Tudo é lícito, irmão. Uma coisa para não poder fazer, ela tem que estar trancada ali para ninguém tocar. Se tiver trancada, não pode. Mas se não está trancada, Deus nos fez livre, Deus não nos fez fechado. E Ele deu orientações. Isso pode, isso convém, isso não convém. Mas compete a você. Posso fazer sim, meu querido. Só que não convém para mim. Então eu posso levar uma vida saudável, queridos, passear, ir para o parque, curtir as coisas boas dessa vida, e eu posso continuar pensando e me preparando para a eternidade. Vivo hoje, conforme as diretrizes da palavra de Deus, e me preparo para a eternidade. Que mal há? Posso fazer isso sim, todas as coisas são lícitas. Agora nós vamos aqui, queridos, investir dinheiro. Qual é a mentalidade de Deus, o pensamento de Deus? O infiel, ele diz, não sei o dia de amanhã, por isso não gosto de investir. Já o fiel diz, invisto, pois o dia de amanhã pertence a Deus. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Eu falei no sermão passado que eu acho muito bonito. Nossa, eu me emociono quando eu vejo irmãos aqui nos Estados Unidos, apesar de eu ter chegado agora, mas eu escuto a história dele, como chegou aqui e como está hoje. Pessoas financeiramente bem-sucedidas, bem estabilizadas, bem firmada no propósito e está se edificando, entendeu? O que é que diz ali? Invisto, pois o dia de amanhã pertence a Deus. Eu vivo hoje, me preparo, mas me preocupo com o futuro, com a eternidade. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Deus quer que nós sejamos prósperos, pessoas bem-sucedidas. As bênçãos, os bens que Deus me confia, queridos, deve ser uma vergonha para Deus quando são mal administrados. Mal administrados. É gostoso quando você vê um irmão comprando uma casa, comprando um terreno, mandando dinheiro para o Brasil, investindo aqui, investindo ali. Significa que ele está sendo fiel. E a igreja é que ganha com isso. Você é que ganha com isso. Nós é que ganhamos com isso. Tá? Então, queridos, investir é necessário. Não dá para investir em crises. Olha aí, e está se falando aí numa crise agora, né? Numa recessão. E agora? Muitas pessoas dizem que agora a crise, agora não vai dar, não vai dar. E você sabia que as pessoas, muitos crescem nas crises? Eles investem nas crises? Então não tem como, queridos. E aqui diz, na crise, muitas oportunidades surgem. Por isso, invisto. Por isso, invisto. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se você e eu temos uma vida conforme a vontade de Deus, queridos, eu não posso estar preocupado com as instabilidades do país, do mundo. Porque se Deus está na direção, para mim não vai ter crise. Porque é Ele que está dirigindo a minha vida. Eu vou fazer a minha parte, fiel, trabalho para Ele, todo o trabalho é dEle, então Deus é que sabe todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, tá? E aqui diz o infiel, não gasto meu tempo ensinando meus filhos sobre dinheiro. Isso aqui é uma realidade de hoje, viu? Eu me arrependo muito, eu tenho um casal de filhos, Sara e Ismael, hoje eles estão com 30 e 31 anos, mas eu poupei muito meu filho, o maior erro que eu cometi. Meu filho, até o ensino médio, ele não trabalhava. Eu disse, não, eu quero você só estudando. Por eu ter vindo de uma família que meu pai não tinha cultura, meus pais não tinham estudo, meu pai dizia assim, não vai estudar não, você vai para a roça, você vai trabalhar, esse negócio de estudar, isso não tem futuro. Então veja a mentalidade do meu pai, né? E meus 6 irmãos, nenhum estudou. Começaram ali, mas não tinha força do pai nem da mãe, e eu fui o único que consegui, com muito pulso, terminar o ensino médio. Com muita luta, mas era uma coisa que vinha de dentro de mim mesmo, não motivação de meus pais, porque eles não tinham. E com muita dificuldade.
Então, quando casei, quando veio meus filhos, eu digo, eu quero que meus filhos tenham na cultura aquilo que eu não tive. Então, cometi um erro de poupar meu filho. Não, não vai trabalhar, vai só estudar. Vai só estudar. Poupei. Claro que não foi tudo de erro. Hoje está um homem aí, dono da sua vida, tudo, bem estruturado. Mas para você ter ideia da dificuldade para ele estudar, ele parece que herdou aquele sangue dos meus pais. Não queria. A 7ª série ele repetiu 2 vezes, a 5ª série repetiu 2 vezes, e eu e a esposa ali em cima. Não, vai estudar. Quando terminou o ensino médio, para ele já tinha realizado tudo. Eu disse, Ismael, faculdade, né? Ele, pai, não, faculdade. Eu disse, Ismael, olha para mim. Não admito você ser igual a mim. Eu não tive nenhum incentivo, nenhuma oportunidade. Você está tendo. Então você vai ter que fazer faculdade. Ai, pai, ai. Isso já com 19, 20 anos, já 20 e poucos anos. Vai fazer faculdade, sim. E aí um moleque lá começou fazendo faculdade, mas sabe aquele negócio que você diz, não vai, esse nem não vai render. Aí eu já com 58, 59 anos, eu disse, eu vou ter que fazer faculdade para segurar esse moleque na faculdade. E lá vai eu, pedreiro, trabalhava de 6 da manhã às 5 da tarde, chegava em casa, tomava um banho correndo, pegava os livros e ia com ele para a faculdade. Chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia, tinha que acordar às 5 da manhã. Mas fazendo esse esforço para o moleque fazer faculdade. Consegui ainda a pulso fazer 3 semestres. Depois de 3 semestres, ele já engajado, envolvido, contente, feliz, fazendo ali TI, tudo. Aí eu digo, agora ele vai, agora eu vou ter que parar. Eu que parei porque eu não aguentei. Não aguentei. Mas tive que dar essa alavancada para poder meu filho fazer exatamente isso. Tá? Mordomo fiel, me dedico na educação financeira dos meus filhos. Não tive isso, não tive a orientação da palavra de Deus, nunca eduquei meu filho financeiramente. Graças a Deus que ele é educado na educação, na finança. Ele vai na loja, vê um aparelho, quanto custa? R$1.000. Vai para casa, vai trabalhar, junta, quando ele pega os R$1.000, ele vai lá e compra. Isso foi coisa de Deus, não minha, porque eu nunca falei nada da finança do meu filho, nunca falei, nunca, não tive este despertar. Me preocupei com a educação intelectual, estudar, 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 mas financeira nunca tivemos. Mas Deus foi tão bom, tão grato, que ele nasceu com isso, não gosta de dívida. E nós precisamos, amados, educar nossos filhos nas condições financeiras. Nunca esconda dos seus filhos quanto você ganha, quanto você gasta. Olha, ganhamos isso, gastamos isso, temos isso aqui de dízimo, de oferta, nós vamos investir isso aqui. Isso é uma aula que não tem preço para o seu filho. Ele cresce consciente do que é a vida. Quando nós escondemos a situação financeira dos nossos filhos, eles criam um mundo ilusório na mente, de que vê eu quero um PlayStation, eu quero não sei o quê, eu quero isso, eu quero aquilo. Não tem a mínima condição financeira de como é a família. Ele tem que acompanhar isso, ele tem que galgar isso com você. Tá? Por isso que ali diz, me dedico na educação financeira dos meus filhos. E a palavra de Deus diz o quê? Criem os filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O infiel, ele diz, Deus é rico e o seu reino não precisa de mim. Já o fiel diz, o melhor investimento que existe é o reino de Deus. Você não tem dúvida quanto a isso. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Nós vamos concluir aqui com doar. Se você ganha a bênção, se você tem controle no gasto, se você poupa, se você investe, a igreja é beneficiada como nós estamos sendo aqui hoje. A forma da igreja ser beneficiada. E qual é a mentalidade de Deus, o pensamento de Deus com relação a doar dinheiro? Nós sabemos que o primeiro que deu foi quem? Deus.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui diz, olha, o infiel ele diz, quando faço doação, dou das minhas sobras. Já o fiel diz, faço doação proporcional às minhas receitas. É o que nós vimos aqui com o Martin, tá? Vamos adiantar? Deus não está nem aí se faço doações. Isso é a mentalidade do infiel, tá? Já o fiel diz, Deus tem interesse nas minhas doações. E olha o que é que diz o livro de Atos. O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferenda, como oferta memorial diante de Deus. Você é observado sim, pode ter certeza disso. Não gosto de fazer doações. Amo fazer doações. Está vendo aí o paralelo entre os dois? Pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. O infiel, ele diz, entrego dízimos e oferta para repreender o devorador. A gente não tem aquilo de, faça isso porque Deus, devolva o dízimo porque Deus vai. Então a gente fica tentando barganhar Deus, né? Com barganha. Já o fiel diz, entrego dízimo e oferta como ato de gratidão. E aqui, olha, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Nós vamos ver um vídeo, mas antes do vídeo eu gostaria só de ler este pensamento da senhora White, que está no livro Educação, página 57. Ela diz que a maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que se não comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caia os céus. O céu já caiu? Não. Então você e eu podemos ser fiel. Podemos permanecer fiéis, tá? A palavra de Deus, ela fala muito do alimento espiritual. Diz que tem pessoas que levam a vida tomando leite. Tem outros que já tomam os alimentos mais sólidos. Tem membros que não estão preparados para ouvir certas mensagens da palavra de Deus, porque ele está só no leitinho. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Isso é leite. Mas quando você traz uma mensagem mais forte, sólida, um alimento mais sólido, muitas vezes ele sai questionando, ele fica perguntando, ele fica não querendo admitir. Eu quero crer em Deus que todos nós aqui já nos alimentamos de alimentos sólidos, tá? Tem esse pastor que nós vamos ver agora, o nome dele é bem complicadinho, vou tentar pronunciar. Pastor José Kovacsku. Ele era da Igreja Central de Santo André, membro, mas ele é também mordomia da Paulistana. E ele fez uma semana de oração de saúde. Só que, queridos, é impossível pregar sem falar de dízimo e oferta. Na metade da pregação dele, veja o que esse homem falou. Eu cortei um trechozinho, vamos ver o que o pastor Kovacsku fala aí. Espero que você pode ler. Tenha alimento sólido. Junto com você, 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. 2 tipos básicos de animais na arca: limpos e imundos. Ok? Agora a minha pergunta é, como é que Noé sabia diferenciar o limpo do imundo? Os animais vieram sozinhos, aí Noé não tinha que diferenciar, certo? E por que Deus disse que é para ele pôr na arca 7 limpos e 1 imundo? Então não precisava dizer nada, era só dizer assim, deixa a arca aberta que os bicharada vai entrar. Não. Como Noé sabia diferenciar limpo do imundo? Ele pegou Levítico 11, que nem estava escrito ainda. Ok. Ele fez um rascunho, depois o Moisés dá uma aprimorada. Não. Hã?
Noé sabia a diferença do limpo e do imundo por causa do culto. Como é que era o culto nos dias de Noé? Fazia um altar de pedras, colocava lenha, colocava um animal limpo em cima e sacrificava. O culto era isso. Como é que a gente chama para esse negócio de colocar um animal lá e sacrificar e queimar? Holocausto ou sacrifício, oferta. Nos dias de Noé, o culto era basicamente a oferta. Não tinha hino inicial, não tinha apresentação da plataforma, não tinha nada disso. Era chegar lá, colocar as pedras, a lenha, o animal, sacrificar e deixar queimar, ficar olhando um pouco e ir embora. Isso era o culto. O culto era a oferta. E hoje? Hoje é uma coisa que acontece dentro do culto. E tem gente que acha que pode vir para a igreja sem trazer oferta. E eu vou dizer para você, culto só existe com oferta. Se você não traz oferta, você não fez culto. E tem mais. Oferta que você põe a mão no bolso e põe na salva e não sente nada, não é oferta. Você tem que sentir. Porque eles não colocavam qualquer animal ali. Qual animal que eles colocavam? O mais bonito, o mais perfeito, o mais querido, o mais cuidado. Aquele com o qual a família tinha mais intimidade. E quando morria esse animal, eles ficavam muito tristes. Dava uma dor no coração entregar o bicho. Mas era o que tinha que ser feito. Se você coloca a sua oferta na salva e não sente nada, não é culto. Hoje tem gente que dá oferta do que sobra. Deus não quer isso. Não existe culto sem oferta. Forte, né? Estou tomando leitinho espiritual, já um alimento sólido. Isso é um alimento sólido. Alimento sólido. Que Deus abençoe, queridos. Que verdadeiramente eu e você sejamos este servo fiel, mordomo fiel, em todos os aspectos da nossa vida. Eu quero abrir um parênteses e terminar dizendo que eu não tenho mais dinheiro, tá, irmãos? Quando eu estiver cumprimentando você, não diga que a mensagem tocou, porque eu não tenho mais dinheiro. O único que eu tinha, eu dei para o garoto. Ah, irmão, sua mensagem me tocou. Não vai mais ter dinheiro hoje, tá? Curvemos a nossa fronte, vamos ficar em pé e agradecer a Deus por esses momentos maravilhosos. Deus, obrigado, Senhor, por esses momentos que estamos aqui na sua casa. Obrigado porque o Senhor faz uma grande diferença do mordomo infiel para o fiel. Obrigado por confiar a cada um de nós as bênçãos. Obrigado por nos ter como administradores dos teus bens. Obrigado por nos dar direção, por nos dar sabedoria, discernimento para coordenar as bênçãos conforme a vontade do Senhor. Continues, ó Deus, abençoando esta igreja, continue abençoando cada família aqui representada. E que a nossa fidelidade para com o Senhor redunde, termine com a volta de Jesus e a tua igreja sendo levada para a eternidade. Que o Senhor possa dizer naquele grande dia: bom está, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Louvado seja o Senhor, e que essa seja uma realidade de cada filho teu neste momento, naquele grande dia da volta de Jesus. Despede-nos com a tua paz, na certeza de que os teus anjos nos acompanharão. É o que pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em
paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve